relação à introdução alimentar, eu realizo as consultorias, né, de introdução alimentar e de nutrição infantil, justamente nesse foco de pensar como que a gente pode adequar para cada família o que é melhor. Porque a gente tem diferentes abordagens aí, que é o que a gente vai conversar hoje, né, sobre essas diferentes abordagens na introdução alimentar, e nenhuma delas é certa ou errada. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que adaptar isso para cada família. Cada família vai ter o que é certo ou errado para a sua família, né? Então a gente sempre tem que buscar o mais saudável. E tem coisas, eu costumo falar muito que a gente que está na faixa dos 30 e 40, né? As nossas mães receberam orientações completamente diferentes do que hoje. Não recebam só a orientação lá do tempo da avó, que elas recebam uma orientação atualizada, que vai evitar todas essas doenças que a gente, na faixa dos 30 e 40 anos, está enfrentando hoje, né? A nossa população, nessa faixa etária, é a população mais doente que já passou por essa terra. Então a gente tem que evitar que as futuras gerações passem por isso também, né? E isso começa lá na amamentação, lá na introdução alimentar. Sim, eu assim, Então, sabe que, assim, ó, né, quanto tempo a gente vê, né, a introdução alimentar ali do tempo das nossas avós era bem diferente do que hoje. completamente. O tempo que eu estudei, né, de que nós estudamos lá atrás, também já mudou bastante. Tanto é, Já mudou muita coisa. que tu vai falar aí dos tipos que tem de introdução alimentar, né? Uhum. Para nós, para mim também vai ser uma aula, porque eu atendo crianças também, mas assim, não é o meu, não é o que é o meu paciente principal, digamos assim. Mas é interessante saber, né, todas essas mudanças que tiveram, né? Agora também, com a nossa parte aqui da Seleto dos Orgânicos, esse acesso também a esses alimentos, né, mais menos contaminados, digamos assim, também Uhum. junto nessa mesma vertente aí. Eu vou dar um exemplo, tá? Na nossa época, que não é uma época tão longe, eu e a Lê nos formamos em 2006, então a É. gente já não entra para a velha guarda ainda, a gente pode não ser a geração mais nova, mas também não tá para a velha ainda, né? Mas quando a gente se formou, tinha sido lançado há pouquíssimo tempo o Guia Alimentar para a população brasileira e o Guia Alimentar para as crianças. E aí, um dos passos, tinha 10 passos para alimentação saudável. Um desses passos dizia que, preferencialmente, era para preparar os alimentos separados para a criança em uma porção que fosse só para uma refeição. Agora, em 2019, esse guia foi todo refeito, relançado, e um dos passos, dos 12 passos, é preparar a mesma comida da família, buscando uma alimentação saudável e prática. Então, são praticamente opostas as orientações, por quê? Porque esse guia de 2019, ele foi refeito pensando o que deu de ruim nesse período que a gente tem que perceber. E aí se percebeu o quê? Que quando a gente cozinha separado para a criança, só a comidinha dela, os pais acabam não se preocupando com a sua alimentação. Então tem uma alimentação mais rica em ultraprocessados, em alimentos industrializados ou em lanches, tipo X, pizza, cachorro-quente e tal. E a criança, apesar de estar comendo aquilo separadinho, feito para ela está vendo os pais se alimentarem de outra forma. E uma hora ela vai começar a comer esses alimentos e ela vai ter a mensagem de que esses alimentos são mais saudáveis, são mais gostosos, porque os pais dela tinham a opção de comer a mesma comida dela ou outro e optavam pelo outro, então o outro deve ser mais saudável. Então,
o guia mudou completamente de 2006 para cá. Agora imagina de 83, 80, que foi lá quando a gente nasceu. Eu sou de 85, a minha irmã é de 83. E as orientações, a minha mãe tem no álbum da gente as orientações de alta do hospital que mandavam dar suquinho aos 2 meses de idade, que mandavam dar sopinha, né? E hoje em dia a gente não usa nada mais disso, né? Então, realmente a gente tem que se atualizar e a gente tem que também trabalhar para que os profissionais que orientam, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, também se atualizem, né? Então vamos começar de uma vez a falar sobre isso Bora lá. para a gente não ficar também ocupando muito tempo das pessoas, né? Isso. Então, gente, em relação aos métodos de introdução alimentar, que foi ali, né, a nossa chamada para a live, hoje em dia a gente tem 3 principais métodos de introdução alimentar. A introdução alimentar tradicional, que é aquela que a grande maioria de nós foi alimentado, que é aquela que começa com papinhas, os alimentos amassados, né? Tudo numa textura pastosa para que esse bebê não precise mastigar muito e que os adultos oferecem para o bebê a alimentação. A gente tem também... Oi? Suco também, né? Os suquinhos. Não, na introdução alimentar tradicional, a gente não recomenda suco de qualquer forma, tá? Nessa outra, suco também, né? Nessa antiga. Isso, antigamente a gente tinha os sucos. Hoje em dia, a gente já não recomenda suco, por quê? Porque a gente sabe que o índice glicêmico do suco é muito mais alto do que da fruta. E a gente perde muita fibra. Sim. Então, a gente tem estudos que apontam que crianças que tomam suco têm um risco muito maior de desenvolver diabetes no futuro do que crianças que não tomam suco no primeiro ano de vida. Sim. Então, hoje em dia, a gente recomenda que as crianças só comam frutas, tá? Não tomem o suco, pelo menos até 1 ano de vida. Depois eu vou abordar um pouquinho mais esse assunto. Mas, falando assim, do que é considerado saudável, hoje em dia a gente tem essas 3 abordagens. A tradicional, que é feita com as papinhas, e aí é sempre o adulto que oferece na boca da criança, tá? A gente tem também o BLW, que ganhou muita força nos últimos anos. Ele é uma introdução alimentar que o protagonismo ele é total da criança. Então, a gente entrega o alimento para a criança e a criança opta pelo que ela vai comer, o quanto que ela vai comer, o que ela vai fazer com aquele alimento. Então, ela manipula, ela cheira, ela lambe, ela gospe, ela joga no chão, ela esfrega no cabelo, ela dá para o cachorro, ela faz 1000 coisas com aquele alimento, inclusive comer. Tá? O BLW, ele é a sigla BLW, quer dizer Baby-Led Weaning, que quer dizer desmame guiado pelo bebê. Eu não gosto muito dessa sigla, porque parece que a gente está induzindo, né, que o bebê desmame por causa disso. E, na verdade, o desmame ele é um processo natural que acontece quando a criança vai evoluindo no desenvolvimento, mas eu diria que o BLW seria mais uma alimentação, uma apresentação alimentar guiada pelo bebê. Então, a gente opta pelo adulto. No BLW, o papel do adulto é optar por quais alimentos ele vai oferecer para o bebê. Agora, o bebê que vai ter o protagonismo de dizer o que ele vai comer, quanto que ele vai comer, se vai comer ou não, tá? É a autonomia dele, a autonomia do bebê, assim, da criança. Exatamente, a gente favorece totalmente a autonomia do bebê. E aí a gente tem o método de introdução alimentar participativa, que é como se fosse um misto desse BLW e da introdução alimentar tradicional. É quando a gente proporciona que o bebê coma com as próprias mãos, por exemplo, um brócolis, ou a gente dá uma banana na mão do bebê e deixa ele comer. A gente deixa que ele pegue uma cenourinha cozida e vai explorando, mas ainda assim o adulto dá a papinha com a colher para o bebê, tá?
Esse método ele tem sido muito escolhido pelas famílias, por quê? Porque daí a criança consegue explorar texturas diferentes, sabores, né, consistências diferentes, com uma autonomia maior do que na papinha, mas ao mesmo tempo o adulto tem um controle maior ali do quanto a criança comeu, né? Porque fez ali o alimento no pratinho amassado e ele ofereceu. O que é importante a gente pensar nesses 3 métodos? Não existe nenhum deles que esteja errado, tá? Então a gente sempre vai entender qual que é o melhor para cada família. Então, eu brinco que o BLW não é para famílias de virginianos, por exemplo, que tem controle ali de organização e limpeza. Por quê? Porque o BLW ele faz muita bagunça, né? E os pais têm que conseguir lidar com essa bagunça, né? Então, uma pessoa que tem aquela coisa de controle de limpeza o tempo inteiro, ela vai se sentir muito angustiada no momento do BLW. E aí a criança vai sentir essa angústia, vai entender que o momento da alimentação é um momento angustiante, e isso não é legal. Ao mesmo tempo, a alimentação tradicional, ela pode acontecer, e se essa família conduzir legal, que é o que eu vou falar logo a seguir, essa alimentação tradicional, não vai ter o problema da criança não conhecer as texturas ou comer demais, porque a gente não está respeitando a autonomia. A gente pode oferecer na boca da criança e respeitar a autonomia dela ao mesmo tempo. Tá? Tem algumas coisas que a gente precisa cuidar em relação a isso. Para algumas famílias, o método tradicional vai ser super adequado. Agora, tem famílias que elas se adaptam muito bem com o BLW. Por quê? Porque elas entendem muito que a criança tem que ter autonomia, que a criança tem que se virar sozinha, né? É a coisa de não faz... A Maria Montessori falava, não faça nada por uma criança que ela possa fazer sozinha, né? Então, quando a gente está oferecendo comida na boca dessa criança, se ela está realmente pronta para comer, ela poderia estar se alimentando sozinha. Claro que ela vai fazer mais bagunça, claro que vai ter mais desperdício, digamos, de alimento, mas a gente está barrando um aprendizado. Né? Então a gente tem sempre que lembrar que todos os métodos têm ônus e têm bônus, né? E aí dentro disso, nas consultorias, eu converso com a família, eu vejo qual que é o método que aquela família acha que vai se adequar, e aí a gente começa a fazer essa introdução alimentar. Existem casos que a família diz assim, eu quero BLW, porque eu li, porque é o melhor, não sei o quê. Aí a gente começa o BLW e a família não consegue lidar. Aí a gente troca, não tem problema, né? Nada é definitivo. A não ser a morte, nada na vida é definitivo. Então a gente pode modificar. Agora, o que é importante é a família estar segura com essa decisão. Sim. Porque daí, quando a família está segura, ela consegue bancar os ônus, né, que tem em cada método. Sigo? Quer fazer alguma pergunta? Queria te falar que a Fernanda ali, a Fê, uma amiga minha, ela botou que lá na casa dela foi assim o BLW. Eu acho que ela quis dizer que foi assim. É essa bagunça, é esfregar no cabelo. Eu tenho pacientes que relatam que assim, Cíntia, não é possível, essa criança não comeu nada. Porque, assim, eu entreguei um pedaço de batata e eu varri 3 pedaços de batata. Não só ele não comeu, como ele conseguiu multiplicar a batata. Sim, acontece, tá? E aí eu vou dizer que sim, ele comeu também. É uma bagunça, por quê? Porque a criança, ela tá explorando cada textura daquele alimento. Ela usa os 5 sentidos ali. Então, ela pega o alimento, ela toca, ela sente que um mamão tem uma textura completamente diferente de uma melancia. Que o peixe tem uma textura completamente diferente de uma carne bovina. E que a própria carne bovina, se a gente dá um bife e dá uma carne moída em formato de croquetinho, tem texturas diferentes também. Então, essa criança começa a aprender
que ela tem que mastigar diferente, que algumas coisas, se ela der um mordidão, ela vai fazer o reflexo de gag, Uhum. que é um reflexo protetor, né? Tem algumas coisas que ela vai entender que ela tem que mastigar mais, senão ela vai se engasgar, e aí tem casos em que o bebê vomita, inclusive durante a alimentação. Por isso que eu sempre digo, BLW é para os fortes, é para aqueles que não têm medo do engasgo, apesar da gente ter estudos que apontam que quando o BLW é feito de forma adequada, com os cortes adequados, a criança na idade certa, o risco de engasgo do BLW da alimentação tradicional é o mesmo. E Uhum. se a gente oferece mais uma alimentação mais baseada em sopas, por exemplo, o risco de engasgo é ainda maior. Ô, Cíntia, sabe o que que eu penso? Eu, assim, né, vendo algumas coisas, assim, a gente tratando adultos, a gente consegue entender como essa fase, ela é importante na infância, né? Esse Exatamente. início, ele é muito importante, porque a criança, o bebê que comeu, aprendeu a comer rápido, que aprendeu a comer liquidificado, né? E tudo mais rápido, mais fácil, porque liquidificado tu digere rapidinho, né? Entrou ali, Uhum. pulou a etapa da digestão, na verdade, de mastigar. Então, eles vão ser adultos talvez mais ansiosos, que vão comer rápido, Também. não vão ter aquela atenção plena na hora da comida, enfim, né? Como uma criança que participou dessas etapas aí. Eu acredito nisso. Exato. E tem outra diferença, Lê, que é assim, ó, quando o bebê comanda o que ele vai comer, e aí isso pode acontecer nos três métodos, tá? Tanto tradicional, quanto participativo, quanto no BLW. Quando a gente presta atenção aos sinais do bebê, a gente percebe que o bebê come muito menos do que 99% da população espera que eles comam. E Uhum. aí, o que acontece, tá? Vamos dizer, na alimentação tradicional, eu vou lá e eu monto um pratinho com o que eu espero que o meu filho coma. E aí, no meio da refeição, ele para, ele começa a empurrar a colher, ele começa a virar para o lado, a derrubar a comida no chão, a cuspir. E aí eu penso, ele comeu muito pouco. E aí eu começo com estratégias de abre o bocão! Ah! E assim, gente, o bebê, quando começa a comer ali com 6 meses, ele ainda tem muitos neurônios espelho que fazem com que ele imite o que ele está vendo. Então, se tem uma pessoa na frente dele fazendo, faz o que ele vai fazer? Ah, E tá. aí, o que acontece? Quando o bebê abre a boca, pá, entra a colher. E até não tem um grande problema a gente dizer faz para o bebê abrir a boca. O problema é o seguinte: o que acontece em geral? Eu coloco a colher na boca do bebê, é o bebê que tem que fechar a boca e tirar o alimento da colher. O que acontece quando o bebê está saciado e a gente quer socar a comida nele? O bebê abre a boca, eu ponho a colher, o bebê não fecha a boca, e aí a pessoa pega e raspa a colher ali no lábio para a comida ficar dentro da boca. Às vezes o bebê vai cuspir, às vezes ele vai engolir. Só que quando ele está satisfeito e a gente estimula esse bebê a continuar comendo, o que a gente está dizendo lá para o cérebro dele? Ó, cérebro, sabe essa sensação de saciedade que está tendo agora? Ela não vale nada. Sempre cabe um pouquinho mais de comida. Então, tu pode seguir comendo. Dilata aí esse estômago, caiba mais comida. E aí, isso a gente está desenvolvendo lá na primeira infância uma obesidade futura. Que eu sempre faço essa comparação nas minhas consultorias. É aquela coisa de quando a gente vai no rodízio de pizza, a gente comeria 3, 4 fatias de pizza e estaria satisfeito. Só que daí segue passando e os sabores a gente gosta e tal, e daí tu pensa, só mais um, cabe mais um, cabe mais um. Tanto que quando a gente pede pizza em casa, a gente não pede 3 pizzas, a gente pede uma e sobra, né, muitas Uhum. vezes. E lá no rodízio a gente segue comendo, segue comendo. E às vezes a gente sai, gente, naquela coisa assim, ó, abrindo o botão da calça, né? Por quê? Porque a gente foi uma geração criada sempre com aquela coisa de
cabe mais comida, cabe mais um pouquinho, cabe mais um pouquinho. A Lilian tá dizendo assim, e tem mãe que na ansiedade de achar que o filho comeu pouco, ainda dá uma mamadeira depois. E acontece muito, gente. Muito. E aí, o que faz? O bebê tá saciado, não aguenta mais comida, mas a mamadeira tem a coisa do aconchego e tal, e a criança acaba aceitando. Ou ainda, esse bebê não se sacia, porque ele sabe que vai ter a mamadeira depois, e ele não quer ficar com aquela sensação de, tô enfarado, parece que eu vou morrer, minha barriga vai explodir, mas eu quero leite, porque é uma coisa que ele já está acostumado, que ele não tem que explorar. Então, ele acaba comendo pouco, sabendo que vai ter o leite. E aí, cada vez esse bebê vai comer menos, esperando mais da mamadeira, e essa mãe vai se atucanar mais que esse bebê não come e vai se basear na mamadeira. E isso cria um ciclo vicioso que é muito difícil, que daí depois a gente tem que trabalhar muito para reverter. E fora que o leite também, por conter cálcio, diminui a biodisponibilidade de alguns nutrientes da refeição, né? Do bebê. Exatamente, o leite. E aí é importante, gente, a gente falar que é o leite de vaca, as fórmulas, o leite materno não tem isso, tá? Então, isso é uma coisa que é sempre importante a gente pontuar, que se o bebê mama no peito, no período de introdução alimentar, ele pode mamar antes, durante e depois da refeição. Agora, se é fórmula, a gente recomenda fazer os intervalos para que esse bebê possa realmente digerir melhor os alimentos que ele está recebendo e absorver bem os nutrientes. Muito bem lembrado. Uhum. Tá? E aí, gente, uma coisa que é importante a gente falar é da qualidade dos alimentos que a gente vai oferecer na introdução alimentar. Seja ela tradicional, com as papinhas, seja ela o BLW. Por quê? Porque quando a gente começa a introduzir alimentação para as crianças, a gente tem que pensar que a gente está formando a base do que essa criança vai preferir para o resto da vida dela. Então, quando a gente fala em uma alimentação saudável, a gente acha lindo adulto comendo salada, por exemplo, né? A gente acha que adulto não tem que ficar comendo bala todos os dias. Só que a gente não relaciona que esse hábito de comer bala todo dia, ele não surge na vida adulta, ele vem lá da infância, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que proporcionar uma alimentação variada, uma alimentação o mais completa possível nesses primeiros anos de vida para formar um hábito alimentar saudável. E aí entra também a questão dos orgânicos, né, Ale? Por que a gente preconiza que preferencialmente essa criança consuma alimentos orgânicos? Porque a gente sabe que os alimentos orgânicos, além deles serem da época, né? A gente não tem tudo o ano inteiro nos orgânicos, infelizmente e felizmente. Por quê? Porque os orgânicos vão ser alimentos mais da época. O que são os alimentos mais da época? Por exemplo, a gente vai ter laranja na época da laranja. A gente não vai ter laranja, eu não sei exatamente a época da laranja, mas a gente não vai ter, sei lá, em outubro. Por quê? Porque a gente vai respeitar o ciclo da natureza. E a gente nunca vai pegar uma laranja orgânica, que é aquela laranja seca, que não tem caldo. Por quê? Porque a natureza vai conseguir produzir no seu melhor, na sua melhor situação, né? Então ela não vai estar sendo estimulada a produzir laranjas maiores, laranja numa época que não é para produzir, etc. E além disso, a gente sabe que o consumo de agrotóxicos, infelizmente, só cresce no Brasil, né? A gente tinha já um enorme número de agrotóxicos autorizados e em 2019 foram autorizados centenas mais. E aí isso tem um reflexo na saúde, né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, né? Eu recebi ali a cesta que vocês me trouxeram no sábado com os pimentõezinhos deste tamanho. O meu marido olhou os pimentões e disse:
Gente, quando a gente olha o pimentão orgânico desse tamanho, que a gente se dá conta que aquele que a gente compra no supermercado, que é deste tamanho, não pode ter coisa boa ali, né? Sim. Então, assim, o pimentão, por exemplo, é um dos alimentos que mais tem agrotóxico no mundo, né? Então, a gente tem que pensar em termos de saúde. E aí eu até queria que falasse, tu que trabalha lá no Seleto, falasse um pouquinho mais sobre essas características dos orgânicos, né, Ale, para o pessoal também saber, né? Sim, eu só vou ler ali a mensagem da Glaucia que ela botou. Minha cunhada tem um menino de 2 anos e ele come todas as verduras. O que ela começou a introduzir e às vezes até sem sal. Ele come como lanche da manhã, por exemplo, brócolis. Ai, que legal, né? Exato. Já é um. A minha filha gosta de comer milho e ervilha congelado, por exemplo. Uhum. De lanchinho, assim, nos intervalos, ela come. Ela pede, ai, mamãe, eu quero milho congelado. E não é aquele milho congelado aquecido, é congelado mesmo, ela adora. Uhum. Ela come. E é isso, assim, quando a gente introduz isso, a criança leva para a vida, é o hábito que ela vai ter. Em vez de comer uma bolacha, ela Sim. vai preferir É, realmente os vegetais. e assim, ó, falando um pouco, né, sobre os orgânicos, a gente tem muitas clientes, né, que tem bebê pequeno, que nos procuram para fazer a primeira compra a partir daí, a partir de ter, né, bebês em casa, e que, né, querem começar a introdução alimentar com esses alimentos orgânicos, né, que já tem menos quantidade de agrotóxico, não tem inseticidas, não serem contaminados, eu digo sim, né, porque não é só o agrotóxico, é os inseticidas, é toda os produtos químicos, né, que eles colocam naquele alimento para crescer, para ficar, para proteger de pragas, maçãs que são enceradas, então assim, maçã, tomate, pimentão, que nem tu disseste, morango, né? São dos alimentos assim que a gente que contém mais agrotóxicos, né? Batata também. Então, o pessoal Uhum. procura comprar de nós esses produtos, né? Para começar a introdução alimentar das crianças. Até não sei assim, ó, se a maioria faz uma introdução mais BLW, que nem tu disse, ou mais tradicional. Isso eu não saberia te dizer. Mas acredito que pelos nossos clientes, assim, a maioria faz uma introdução mais BLW, que nem diz a Fernanda. De Uhum. sujar, de deixar a criança provar, né, todos os alimentos ali. E para nós, a gente está sempre querendo valorizar, né, os orgânicos e disseminar, né, entre os nossos clientes esse hábito que comparado, assim, muitas das pessoas nos perguntam assim, ah, mas orgânico é caro, sabe? Assim, Uhum. é uma das falas assim que às vezes a gente ouve, né? Não do nosso Uhum. cliente, não tanto do nosso cliente, porque o nosso cliente, ele já sabe o que ele quer, né? Ele já tem Exato. preocupação com a natureza, com o meio ambiente, com ser saudável, se alimentar de forma mais saudável, né? Então, mas Uhum. assim, alguns futuros clientes perguntam isso, né? Tem essa comparação assim. E eu sempre digo assim, ó, a gente compra uma alface no mercado e a alface custa R$ 2, digamos assim, né? E a Uhum. alface às vezes, não dura uma semana na geladeira, né? No segundo dia ela já tá começando a dar uma enferrujadinha, ela já vai ficando feia. E a nossa, que é orgânica, né? Enfim, os orgânicos, Sim. tu compra uma alface, ela dura uma semana na geladeira, né? Não, e outra também, ela é assim, ó, as pessoas falam muito assim, ah, alface não tem gosto. Mas, assim, aquela, por exemplo, veio sábado uma alface americana linda e saborosa, né? E é diferente. Uhum. Então, assim, quando a gente come por hábitos alimentos orgânicos, a gente percebe que o sabor é diferente, né? Então, a gente consegue perceber que ele é mais nutritivo também, porque ele tem ali o que ele devia ter. Ele não teve um crescimento Forçar. acelerado, né? Uhum. Uma das coisas, por exemplo, sábado eu postei ali que veio os tomates, e o tomate tem muito, é um dos produtos que mais tem, né? E veio o tomatinho cereja. E aí, uma seguidora minha me perguntou, mas
tomate, minha mãe sempre disse que dá que nem mata o tomate cereja. E de fato, tanto que quem me acompanha viu que eu postei lá. Meu pai tem um sítio, mora num sítio, Uhum. e volta e meia eu trago terra para plantar flor, alguma coisa, e nasce tomate cereja. E Uhum. assim, carrega. Só que por que, que o tomate cereja, sendo mato assim, tem aditivos? Porque quem olha o tomate cereja do mercado e o tomate cereja que veio sabe. O tomatinho natural, ele é desse tamanho. O tomate cereja do mercado é aquela coisa enorme, né? Uhum. Que é visualmente mais bonito, não nego. É aquela coisa, parece mais suculento. Mas quando a gente vai pensar que aquele tomate ele devia ter o tamanho disso aqui e não disso aqui, faz sentido a gente pensar que não tem tantos nutrientes, não é tão gostoso. Quem come um tomate orgânico direto ali do pé é outro sabor, né? Sim, é. Então, a gente também tem que falar isso, né? Lá no sítio do meu pai, às vezes nascem umas coisas assim, porque tudo que a gente compra vai para compostagem. Então, volta e meia nascem uns pés de melão, agora nasceu machixe, a gente não sabe nem de onde veio a semente, Uhum. né? Mas isso aí é E os aí, né, que polinizam. Pássaros, e, faz a polinização também, né? e aí tem coisas, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de melão, mas aquele melão que nasce lá, que a gente vê, ele tem outro sabor, né? Uhum. Tem gosto. Então ele é mais fácil das crianças gostarem também, né? E aí é isso que a gente tem que trabalhar. Outra coisa, abacate. Abacate é uma coisa que a gente encontra o ano inteiro no supermercado. Uhum. Mas quando é aquele abacate orgânico do pé, que a gente é outra textura, é outro sabor, não é aquela coisa aguada, né? As crianças gostam mais do abacate puro, a gente não precisa ficar disfarçando o sabor. Sim. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, que é um período em que a gente preconiza que seja realmente um período de experimentação do sabor real dos alimentos, o orgânico ele ajuda, inclusive, nisso, na criança aceitar melhor os alimentos, porque ela conhece o sabor, né? Sim. E outra, desculpa te Pode cortar. falar. E outra coisa que eu tava me lembrando, Cíntia, é assim, ó, as alergias alimentares causadas pelo agrotóxico também, pelas Exatamente. comidas, né? Tem tudo isso também. Porque se a gente for pensar quais alimentos são considerados alergênicos, tomate, pimentão, morango, todos os campeões de agrotóxicos, né? Então, É. muitas vezes a alergia não é ao tomate, não é ao morango, é ao alimento, é ao agrotóxico, é o aditivo que tem naquele alimento, Aham. né? E aí a gente falou tomate cereja, mas o tomate, aquele gaúcho, italiano e tal, eles têm muito agrotóxico na pele dele, porque na pele e na polpa, né? Eles são muito regados com aditivo, porque eles são muito suscetíveis a bichinho, né? Uhum. Então, quem planta tomate sabe que tem que colher ele meio verde, porque senão dá bicho, né? E acaba perdendo. A gente colhe o tomate verdinho e deixa amadurecer ali na fruteira. E, e eu falando isso, a gente é eu e meu pai, né? Que Não, a mas, gente planta várias coisas lá, mas a gente não, mas percebe, né? tem várias pessoas que também têm hortinha em casa, né? Assim, Uhum. apesar que assim, ó, tem uma diferença. Às vezes a pessoa acha assim, tem uma hortinha em casa, é orgânico. Não é bem Nem assim. sempre, né? É bem assim, Porque né? daí compra a muda lá da agropecuária que já vem com aditivo, né? Isso tem esse diferencial. Outra coisa que eu Uhum. notei aqui que o pessoal pergunta muito é assim, ó, Cíntia, quando saber que o filho está comendo o suficiente? Entendeu? Então, assim, ó, primeira coisa, gente, criança saudável, e aí, assim, ó, quando eu falo saudável, o que que é? Crianças que não têm seletividade alimentar real, que é uma incapacidade de comer
tal coisa, tá? Então, Uhum. assim, o que é uma seletividade alimentar real? Vou dar um exemplo, tá? Crianças que têm autismo muitas vezes apresentam essa seletividade, que é não conseguir, a hipótese de colocar aquele alimento na boca é uma agressão para ela. Então, ela não consegue, de fato, experimentar o alimento com crocante, ou então um alimento colorido. São crianças que comem só alimentos muito beges, né? Ou então, assim, crianças que têm um distúrbio sensorial, tá? Que elas não conseguem pegar um mamão na mão, de fato, porque ele é escorregadio, ele é Uhum. melequento, e aquilo causa uma angústia muito grande. Normalmente, as crianças que têm seletividade alimentar e transtornos sensoriais, elas apresentam outros sintomas. Por exemplo, aquela criança que tu leva na praia e ela não põe o pé na areia, não senta na areia, não brinca com a areia. Ela fica sentada, dura na toalha para não se sujar. É aquela criança que quer, ela brinca um pouquinho com tinta, já quer lavar a mão. Ela não consegue ficar com a mão suja. Ela não é aquela criança que está sempre incomodada. Não, crianças que não conseguem caminhar na grama de pé descalço, por exemplo, né? Ou não gostam de brincar com poças d'água, poças de lama, como a Peppa diz. Uhum. Então, tudo isso são indícios de que essa criança pode ter um distúrbio sensorial e, de fato, ter uma dificuldade alimentar maior. Mas, vamos falar de crianças saudáveis, que são 95% da população, tá? A gente tem que pensar o seguinte: o período de introdução alimentar ou apresentação alimentar é um período em que a gente está ensinando a criança a comer. Então, a criança não precisa se saciar com o alimento. Ela tem que conhecer, explorar, cheirar, lamber e cuspir, manipular. Às vezes a criança vai pegar a banana na mão e não tá muito afim de comer, mas ela quer conhecer aquilo. Então ela vai amassar, a gente olha ela amassando aquela banana e saindo assim pelos Uhum. dedinhos, né? Isso tudo, as pessoas pensam, ai, não comeu nada, mas foi um dia de sucesso. Por quê? Porque a criança conheceu a textura, a criança entendeu aquele alimento e ela entendeu aquilo como comestível, como uma coisa legal, como uma coisa que ela pode levar para a boca. Então, a gente tem que ter muita paciência nesse primeiro momento, ali com a criança com 6, 7, até 8 meses. Às vezes ela vai comer realmente muito pouquinho, vai sair da mesa e vai querer ir para o peito. E tá tudo bem, porque ela tá conhecendo. E o que a gente tem que ver nesse período é uma evolução. Ela ir logo com 6 meses, praticamente não comer nada, mas ir comendo um pouco mais à medida que vai passando o tempo, tá? Até que com cerca de 1 ano de idade, essa criança vai estar realmente comendo o suficiente para se sustentar e o leite vai passar a ser complementar e Uhum. não mais do principal alimento. Mas a gente considera que até 1 ano de idade a gente deve manter a livre demanda de amamentação e manter um número ainda grande, relativamente grande, tá, de mamadeiras, para que essa criança garanta que neste processo de conhecer os alimentos ela esteja bem nutrida. Uhum. Aí, sabendo disso, como saber que o meu filho está saciado? A criança dá os sinais, tá, gente? E aí entra o protagonismo da criança na hora da alimentação. A criança começa a. Vamos dizer que é uma criança que come papinha. A gente oferece a colher, ela vira a cara, ela empurra a colher, ou ela põe na boca e gospe, Uhum. ela se distrai, ou ela se irrita, começa a bater na mesa, pedir para sair, porque ela não quer mais estar ali, ela está saciada, tá? Outra coisa que a gente tem que cuidar é se essa criança não está com sede. Porque às vezes as pessoas acham, ai, comeu e Uhum. aí saiu e pediu peito e daí mamou, não queria mais comer. Não, essa criança estava com sede e daí ela não tomou água, não foi oferecido Uhum. e o peito deu essa água que ela estava precisando. Então é bom
oferecer água no copo, um pouquinho no meio da refeição, quando ela começa a recusar, para ver se realmente ela está saciada ou se ela está enfarada e não consegue mais engolir sem tomar uma aguinha, tá? Não tem problema nenhum a gente oferecer pequenas quantidades de água durante essa alimentação, né? Claro que a gente não vai encher a barriga de água, mas uns goles de água pode oferecer, tá? E aí a gente vai percebendo. Se a criança faz BLW, é muito mais fácil de ver. Por quê? Porque é quando a criança para de comer e começa a brincar mais com a comida, jogar pro cachorro. A minha filha eu sabia direitinho, porque a minha mãe tinha uma cachorrinha que já ficava a postos, ela ficava sentada assim, esperando. Então a Laura comia, 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 e daqui a pouco começava a dar uns petiscos para beber, assim, daí eu já sabia, saciou, né? Por quê? Porque ela não queria mais, ela queria se livrar daquela comida e via que a cachorrinha ficava faceira e tal, dava para cachorro. Então, saber que o bebê está saciado é ver esses sinais. É o bebê virando o rosto, fechando a boca, empurrando a colher, empurrando os alimentos, ficando irritado, né? Que daí, muitas vezes, é a hora de realmente tirar a comida de campo e deixar a criança. Daí a gente limpa e tal a criança, mas é muito importante, uma coisa que é bem importante é a gente não ficar forçando essa criança a estar limpa o tempo inteiro, tá? Então, deixa a criança comer no fim da refeição limpa. Se ela tiver imunda, vai dar banho. Se ela tiver limpável, a gente limpa com um paninho e tal, leva para lavar as mãos, mas não fica aquela coisa, a criança come um pouco, tu limpa a mão e entrega o alimento. Porque isso também gera transtorno sensorial, tá? Desculpa. Então, é bem importante a gente deixar a criança se sujar enquanto come, enquanto ela aprende a comer. Ô, Cíntia, outra coisa que eu me lembrei, assim, ó, aquelas mães que dão alimentação para criança na frente da TV ou colocam até o celular, que eu já vi, né? Celular, assim, ó, para criança ir comendo, olhando o desenhinho, sabe? Na frente. Para comer mais. Gente, isso é uma coisa que a gente sempre fala para criança e para adulto, né? É evitar telas e distrações no momento da refeição, tá? Então, assim, a gente pode usar com a criança um brinquedinho que vai ficar junto com ela ali para comer, tá? Mas evitar de ter uma grande distração. Então, a televisão é uma coisa que a criança fica hipnotizada e aí ela vai comendo, vai comendo, vai comendo e nem se dá conta do quanto ela comeu. Eu sempre uso o exemplo do pacotão de pipoca do cinema, né? A gente, quando vai no cinema, se compra o pacote pequeno de pipoca, come o pacote pequeno todo. E se compra o gigante, come o gigante também. Por quê? Porque a gente está lá vidrado no filme e vai comendo, comendo e não se dá conta do quanto come, né? E a criança é a mesma coisa. Então, uma estratégia que as mães que têm esse desespero, que o bebê está comendo pouco, usam muito é colocar a televisão, colocar o tablet, o celular, para distrair a criança e a criança aceitar melhor a comida. Só que daí gera esse risco maior de obesidade e também gera o fato de que a criança não conhece o que está comendo. E aí depois, ali perto dos 2 anos, a criança tem uma seletividade alimentar natural. Ela reduz o repertório de coisas que ela quer comer. Porque ela se dá conta que ela pode dizer, bah, eu não gosto disso, eu não vou ficar comendo. E aí ela vai testando também para ver o quanto os pais cedem nisso. Deixa eu te perguntar. E aí, se essa criança não está acostumada a entender o que ela está comendo, a seletividade vem mais forte. Sim. Pergunta, Lê. Não, outra coisa que eu me lembrei, assim, ó, eu trabalhei na implementação dos 10 passos da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos do Ministério da Saúde, né? Márcia Vitor. E eu trabalhei nessa pesquisa, né, que foi aqui em São Leopoldo. E eu me lembro que naquela época ela falava assim, ó, se uma criança, né, para ela não gostar de algum alimento, ela tem que ter provado no mínimo umas 10 vezes.
E porque assim, muitas pessoas assim, a mães, né, dão a pera para a criança. Daí a criança fez uma cara feia. Gosta? Uhum. E daí a mãe já acha, não, ela não gostou. Ai, não gostou de Eu não ter. gosto de pera. Não vou dar mais, entendeu? Então, ou a pessoa, ou a mãe tem alguma fruta, algum legume que ela não gosta, e daí ela não dá para criança. Uhum. Então tem muito disso. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre esse assunto também. O que que acontece? Pra gente, o instinto da criança, o instinto do ser humano é a gente recusar tudo que é diferente. Então, vamos dizer assim, ó, eu chamo a Lê para jantar aqui em casa e digo, Alê, bem-vinda, eu fiz um jantar indiano que eu aprendi com o meu cunhado e eu vou te servir, sei lá, tofu com molho de cardamomo e não sei o quê. Tu já vai pensar, não foi para isso que eu vim, né? Pensei que era um churrasco, vou comer esse troço que eu nunca comi. Ou então, assim, muita gente acha, né? Na China comem gafanhoto. Se eu chegasse para ti, te desse um prato de gafanhoto, cheinho, assim, lotado, e dissesse, come aí, é Uhum. bom. Tu ia fazer o quê? No mínimo, né? O que que acontece? A gente que é adulto, a gente já tem uma noção de educação e tal, de dizer, vou ter que comer esse troço, né? Não vou fazer. Mas a criança não, a criança simplesmente pensa, eu não vou comer isso aí, né? Uhum. Agora, se tu começa a vir na minha casa e frequentemente tu vê que a gente come ali gafanhoto frito, todo mundo come, e é bom, e aí um dia eu te digo, Ale, experimenta, se tu não gostar, tu pega um guardanapo e gospe. Não fica muito mais fácil de tu experimentar isso? É Uhum. só um. Tu não precisa comer esse prato inteiro. Experimenta um, se não gostar, gosta. Com a criança, a gente vai precisar expor ela cada alimento muitas vezes. E às vezes vai ser a coisa assim, ó, a gente vai oferecer a cenoura cozida, assada, ralada, temperada, refogada, até descobrir um jeito que a criança come. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu, Cíntia, sou uma pessoa que não gosta de mamão. Eu não como mamão no café da manhã, que nem grande parte da população, só o mamão e não sei o quê. Não gosto, né, daquele sabor. Mas, na salada de frutas, eu como mamão. E eu acho que salada de frutas sem mamão não é a mesma coisa, inclusive, né? Então, deste outro jeito eu como. Uhum. Então, muitas vezes vai ser a coisa da gente achar como que é o jeito que a criança come. Às vezes, a criança vai gostar da maçã assada, mas não vai gostar dela cozida. A gente vai oferecer ela assada mais vezes, ou então a gente vai ir oferecendo cozida para ela ir comendo um pedacinho ou outro, né? Mas a gente vai ir trazendo isso para o repertório. Outra coisa que acontece muito é isso que tu falou: os pais não comem, então eles nem compram. Uhum. E é uma coisa, gente, que assim, ó, esquecer de comprar mesmo, né? Porque como não é do nosso repertório alimentar, a gente acaba não comprando. E eu falo como uma pessoa que esquece de comprar mamão para minha filha. Eu não compro em geral mamão aqui para casa. Mas ela gosta, ela come, né? Sábado veio o mamão orgânico lá das gurias, foi para mesa, né? Então, assim, eu fui me dar conta disso, eu comprava mamão sempre e tal, quando ela era bebê, e aí eu fui me dar conta, tipo, dos 2 aos 3, meio que eu dei uma relaxada e acabei comprando menos vezes. E aí na escola, a professora chegou e disse, eu não gosto de mamão, né? Eu falei, gosta. Mas hoje teve, ela não quis comer. Daí eu falei, não, mas segue oferecendo. Tudo que tiver de saladinha e tal, por mais que ela recuse, dá uma insistida e fala, deixa aqui no cantinho do prato, se tu tiver vontade, come, se não tiver, não come.
Uhum. E aí, muitas das coisas que ela recusava inicialmente, ela começou a experimentar e ver que ela gostava. E hoje em dia eu posso dizer que de vegetais, a Laura de fato não come somente tomate. Ela odeia tomate. E aí eu deixo, não precisa comer, porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Uhum. Mas é importante a gente trazer essa coisa do repertório e buscar romper as nossas barreiras, né? Que é a coisa da gente não gostar e aí não oferecer. Mas também, gente, é muito importante a gente ser honesto, porque as crianças, elas são muito mais espertas do que elas parecem. Uhum. Então, não adianta, vamos dar um exemplo, tá? Eu sou meio bucho duro, assim, eu como praticamente qualquer coisa, né? Mas o meu marido, ele odeia a azeitona. E a gente sempre falou para Laura que o papai não gosta de azeitona. Por quê? Porque não adianta ele comer azeitona fazendo uma cara de que delícia! Mas vou comer uma só, tá? Uhum. Para fingir comer. A criança vai saber que estão É. mentindo para ela. E isso vai fazer com que ela pare de confiar no adulto. E aí, quando o adulto disser, bah, come isso aí, é bom, ela vai pensar, isso aí é que nem azeitona, de certo? Ele quer me entubar nisso aí. E Uhum. aí, hoje, e azeitona é uma coisa que eu não faço nenhuma questão que a Laura coma, por exemplo, né? Mas ela sabe que eu como, então ela experimentou. Ela foi lá, ela explorou. Hoje até ela diz que não gosta, eu não faço questão, nem ofereço, porque é uma conserva, cheia de sal, não tem porquê. Mas, por exemplo, ontem foi um dia, eu fiz lá a saladinha de pepino orgânico, e ela olhou e disse, eu não quero. Fazia tempo que não tinha pepino aqui em casa, né? Ela falou, eu não quero pepino, não quero isso aí. Filha, pega uma fatia, deixa no teu pratinho, experimenta se tu não gostar. Tu gospe, deixa ali de lado. Se tu gostar, tu pega mais depois. Mas pega uma fatiazinha, experimenta. Ela experimentou, ou gostou, comeu mais fatias. Hoje ela sentou na mesa, olhou e disse, não tem pepino hoje. Então, a gente precisa proporcionar que as crianças experimentem, né? E várias vezes. Não vai ser de cara que elas vão gostar de tudo. Eu sempre penso assim, né, Cintia, que o exemplo, ele arrasta, né? É. Falar é uma coisa, mas assim, é bom, mas o exemplo, né, de tu ofertar sempre para a criança ter na tua mesa as saladas, os legumes, né? O meu filho tem 11 anos. Eu já nunca tive problema com isso, entendeu? Desde pequeno, Uhum. ele sempre comeu de tudo, assim, peixe, desde 6 meses ele come peixe. Uhum. Só para gente ter uma ideia, assim, né? Que eu fazia as papinhas exatamente como eu aprendi, não esmagar, não assim, liquidificada, nada disso. Mas assim, Sim, não, porque na nossa época já não era o recomendado, né? é. Mas era coisa do bem. A nossa geração de Nutris é aquela que ainda indica o bem amassadinho, né? Com evolução de textura, que é o método tradicional. Sem sopas, né? Porque a sopa tem uma baixa densidade calórica. Uhum. A gente não aprendeu necessariamente errado, mas hoje a gente tem outras abordagens também, né? A minha experiência, assim, pessoal, eu fazia assim, eu colocava três tipos. Eu colocava um legume, uma proteína e um carboidrato, né? Eu colocava Uhum, três, assim, no pratinho. Depois, quando ele começou a comer feijão, daí o caldinho do feijão, o grão do feijão, daí foi indo gradual, assim, sabe? Eu tentei, uhum. eu passei para ele tudo que eu aprendi. Exatamente como ele foi minha cobaia, né? Então, assim, hoje... E é muito. E outra coisa que é muito importante é a gente pensar em evitar os industrializados, né? A ver, Uhum, porque, em geral, os industrializados têm muitos aditivos químicos que fazem com que se tornem alimentos bem pouco saudáveis, e também excessos de sal, açúcar, gordura, né? Que também vão prejudicar a saúde dessa criança. E aí, outra coisa que me perguntam às vezes é: ai, mas as papinhas Nestlé não tem. Eu li no rótulo, não tem nada de aditivo. A Nestlé. E aí, quando eu falo Nestlé, gente, é tipo quando a gente fala Gillette, sabe? Não uhum. é a marca em si, é o tipo de alimento. Mas tem também a papinha da Heinz, tem outras marcas, e toda aquela Pick Me de fruta, todas elas têm uma mesma característica.
A textura é sempre igual. Então, a criança, ela não aprende a comer qualquer coisa diferente. E eu até brinco, qualquer hora dessas eu vou fazer no meu Instagram uma live com um teste cego. Pegar vários adultos, várias papinhas e dizer, tu vai ter... Quem descobrir qual é o sabor real da papinha, todos os ingredientes que tem naquela papinha do vidrinho, vai ganhar R$ 100. Porque é impossível da criança conseguir distinguir sabores dentro daquelas papinhas. Porque é tudo uma mistura só. Eu brinco, é a papinha de bege, a papinha de marrom, porque não tem como tu descobrir se é de frango com brócolis, com não sei o quê, ou de batata com não sei o quê, porque é tudo igual. Muda um pouco o cheiro, muda um pouco o sabor, mas não tem como identificar o sabor do frango, do brócolis. E é esse o problema das papinhas industrializadas. Ah, então elas são proibidas, Cíntia? Não, não são proibidas, tá? Mas quando que a gente vai lançar mão dessas papinhas? Num caso muito, muito, muito absurdamente extremo de exceção. Por exemplo, viajei com meu bebê. Agora já não tá nem viajando, mas viajei com meu bebê para o Nordeste. Eu vou ficar o dia inteiro na praia, aluguei uma tenda que não sei o quê. Não tem como levar a comidinha pronta, porque a gente vai viajar e tal. Não sei onde vende a comidinha congelada, né? Que a gente tem essas opções hoje em dia de várias empresas que tem a comidinha orgânica, separadinha, etc. E eu não quero dar uma coisa de quiosque para o meu bebê comer. Bom, então, e eu de fato acho que uma papinha industrializada é melhor que uma coisa de quiosque de praia em termos de segurança de produção, né? Um risco menor de uma intoxicação alimentar, alguma coisa. Mas, fora isso, sempre vai ser melhor a gente lançar mão de uma banana. E aí, gente, eu acho justificável para comida, tá? Porque a frutinha, a gente sempre vai conseguir lançar mão de uma banana. Eu brinco que a banana é o maior fast food que a gente tem, né? Não tem erro, é pegar a banana e oferecer ou a banana inteira ou amassar ali com um garfo, que pode ser o descartável mesmo, sabe? Que conseguiu ali, ou leva um garfo e amassa, né? Banana, maçã, abacate, pera. E aí até é uma chance de, quando a gente está em lugares diferentes, explorar o que tem de diferente em cada lugar, né? Então, explorar as frutas do Nordeste, por exemplo, né? Oferecer lá cajá, pinha, graviola. Olha quantas coisas a gente tem de diferente lá que podem ser oferecidas, que a gente não vai ter aqui tão gostosas como lá, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também nessas possibilidades. A Lilian botou ali, ó, sem contar que a validade é contestável também. A validade das papinhas, né? Eu acho que é uma coisa que fica... A vida de prateleira dela é gigantesca, né? É bem isso. Alguma coisa tem. Né? Gente, tem mais alguma dúvida? Eu acho que a gente não deixou passar nenhuma pergunta, né? A Lilian falou que tem que oferecer de várias formas diferentes, é isso. A gente já tá mais de uma hora falando aqui. Eu e a Lê, né, se deixar, é duas matracas, velho. Gente, então assim, ó. Mandem aqui se tiver alguma pergunta e caso tenha ficado alguma dúvida. Também quem assistiu depois, né, não tá no ao vivo, tá assistindo gravado, comenta no post ou manda lá, @CintiaMaiaConsultoria, meu Instagram. Eu fico à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Às vezes eu abro caixinha de perguntas também, podem mandar lá. Tem uma aberta hoje. E as gurias também, acredito que fiquem à disposição, né? Sim. Não veio nenhuma pergunta.
Do que eu tinha anotado aqui, A a gente tá sempre... gente falou tudo. a gente falou, né? A gente está sempre orientando, Cíntia, assim, os nossos clientes, né? Como a gente é nutricionista, então também Uhum. fica tranquilo da gente poder dar uma orientação, assim, alguma dúvida, né? Como, quando é uma coisa, Sim. assim, não muito aprofundada, né? Se é uma criança que tem algum problema